Nossa, a casa cheia. Achei que ia estar mais vazia, que bom, né? O friozinho não segurou, nem a chuva segurou vocês em casa. Bom, vamos, em primeiro lugar, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso mestre amigo. Pedir que do alto recaia sobre nós as luzes doces do amor do Cristo. Que essas luzes nos penetrem, que elas se instalem em nosso coração, aqui faça morada, e que nós consigamos levar esta luz aonde quer que sejamos colocados. Bom, eu resolvi falar hoje um pouquinho sobre a lei do trabalho e a lei do progresso, que faz parte do Livro dos Espíritos, né? Foi o primeiro livro escrito por Allan Kardec. E o Livro dos Espíritos é dividido em 3 partes, né? Em 4 partes, desculpa. E a terceira parte trata justamente das leis morais, né? Então, Kardec tem lá, além da lei do trabalho e da lei do progresso, outras 10 leis morais, né? Tem a lei divina ou natural, a lei de adoração, a lei de reprodução, a lei de sociedade, a lei de conservação e de destruição, a lei de liberdade, a lei de igualdade, a lei de justiça, amor e caridade, essa é uma só, e também a perfeição moral. Então hoje vamos conversar sobre as leis de trabalho e progresso, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos sobre o que é o trabalho, né? Lá na questão 677, os espíritos respondem para Kardec que tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham, ainda que esse trabalho seja limitado à sua conservação. Mas este trabalho dos animais, né, secundam os desígnios do Criador e concorre para que a natureza siga seu curso, né? A mensagem do Minuto de Sabedoria falou de respirar, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar em fitoplâncton. Fitoplâncton é um negocinho minúsculo, microscópico, que não dá para ver, né? Só se eles estiverem em grande quantidade juntos, e eles flutuam sobre as águas do oceano, águas doces que ficam paradas, eles ficam lá flutuando. E o trabalho deles é produzir oxigênio. Mais da metade do oxigênio do planeta Terra é produzido por esses fitoplânctons. E a gente até pouco tempo atrás nem sabia que eles existiam, né? Nós achávamos que o ar que nós respirávamos eram decorrentes das árvores, das florestas, né? Mas eles produzem mais do que todas as florestas do planeta juntas, né? E muitas das florestas, o oxigênio que elas produzem fica ali mesmo, né? Tudo que ela produz de oxigênio é consumido ali pela própria natureza do entorno onde ela produz esse oxigênio. Nós respiramos o ar, né, dos fitoplânctons, né? Falando em trabalho, né, tem trabalho da natureza, né, que às vezes a gente nem considera. Tem uma passagem curiosa da vida de Chico Xavier, em que Chico tinha sido abordado por uma mulher, né, que começou a endeusar Chico, né, falando que ele era o máximo e tal. E aí o Chico, todo constrangido, assim, não me elogie tanto, eu não mereço, o que é isso? Não faz isso, eu não passo de um verme. E aí nessa hora surge Emmanuel, né? Não sei se sabem, mas Emmanuel era duro com Chico Xavier. Emmanuel era um mentor espiritual de Chico, né? E aí Emmanuel aparece e diz assim: não insulte o verme. E aí ele explica, né, para Chico o porquê dessa fala, né? Ele diz que o verme funciona ativo na transmutação dos detritos da terra, com extrema fidelidade ao papel humilde e valioso de servidor da natureza. Ainda nos falta muito para sermos fiéis a Deus na nossa missão.
Olha a lição, né? A gente tem que aprender com o verme porque eles fazem aquilo que estão ali para fazer. Será que nós fazemos aquilo que nós fomos chamados a fazer aqui, nessa nossa jornada terrena? Existem missões e missões, né? A gente, quando a gente ouve falar em missão, a gente pensa em algo muito grandioso, como o trabalho de Irmã Dulce, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, mas não, existe a missão de cuidarmos do nosso lar. Aquelas criaturas que se dispuseram a ser mães e pais, têm a missão de conduzir e orientar seus filhos. Aquelas criaturas que se dedicaram, que decidiram se dedicar a ser professores, têm a missão de educar crianças, jovens e adultos. Aquelas pessoas que se decidiram pela medicina têm a missão de cuidar, de tratar de doentes e de restituir a saúde. Nessas missões que nós nos lançamos, será que estamos fazendo o nosso papel bem feito, como o verme faz? E depois dessa, Chico começou a dizer que ele era um subverme, né? É muito comum a gente lembrar de Chico falando que ele era Cisco Xavier, que ele era só um capim, que nascia um capim, morria um capim, nascia outro, né? Então a gente vê a humildade desse grande espírito que foi Chico Xavier, e nós, né, que o temos como referência de pessoa nobre, de boa conduta, de bom caráter, podemos tentar perseguir aí as coisas que ele nos deixou como exemplo, né? Mas quando nós falamos em trabalho, normalmente nós pensamos no trabalho material que nós realizamos, aquele que garante que consigamos pagar os boletos no final do mês, né? Mas os espíritos dizem que toda ocupação útil é trabalho. Então, estar aqui recepcionando, né, esses tarefeiros aqui do Luiza de Abreu, estar aqui nos recepcionando, eles estão trabalhando voluntariamente, né? Quando nós visitamos alguém doente, é uma espécie de dedicação útil, então a gente também pode considerar isso como trabalho, né? E os espíritos dizem que o trabalho nos é imposto com dois objetivos: conservar o corpo e desenvolver o pensamento, né? Se a gente for fazer uma viagem no tempo, voltar lá no tempo das cavernas, aquelas criaturas que talvez nós estivéssemos por ali, qual era o objetivo deles? Preservar-se, né? Então eles aprenderam a colher, né, a pescar, a caçar, e aí conforme eles foram vendo as necessidades que eles tinham, o pensamento foi sendo desenvolvido. Desenvolveram técnicas de caça em que eles trabalhavam em grupos, começaram a produzir ferramentas com pedras, e a necessidade de conservar o corpo fez com que o pensamento fosse sendo desenvolvido para que ele desenvolvesse métodos para facilitar o seu trabalho de conservação do seu corpo físico, né? Depois aprenderam a usar peles de animais como agasalho para se proteger do frio. Passando mais um tempo, resolveram ou viram que era possível plantar, ao invés de ter que ficar se deslocando de um local para o outro quando acabava as frutas, né, de uma determinada região. Então eles aprenderam a plantar, aprenderam a domesticar os animais. Tudo isso é trabalho realizado em benefício da nossa preservação física. E este trabalho fez, essa necessidade de conservarmos o corpo físico, fez com que fôssemos desenvolvendo a nossa capacidade intelectual, né? E o processo civilizatório, conforme foi caminhando, né, nós fomos satisfazendo uma série de necessidades e outras foram surgindo. Então isso nos impulsionou, e aliás nos impulsiona ainda,
a trabalharmos mais, a pensarmos mais, a pesquisarmos mais para satisfazer essas necessidades que vão surgindo e se tornando diferentes conforme os tempos vão passando. A gente só precisa tomar cuidado para não criar necessidades fictícias, né? Será que a gente precisa mesmo, pensando nos dias de hoje, trocar o carro todo ano, comprar um agasalho novo, outro e outro, trocar de celular a cada modelo novo que surge? Porque quando nós não conseguimos sofrear essa ânsia de ter, né, o nosso ser acaba sendo deixado de lado. Então, o trabalho é necessário, é importante, é uma imposição para que a gente consiga suprir as nossas necessidades, mas a gente precisa tomar cuidado de não se deixar levar por necessidades que talvez não sejam tão necessárias assim. E aí no livro aqui dos Espíritos, eu não sei se conhecem, o livro é feito por meio de perguntas e respostas. Kardec vai perguntando e os Espíritos vão respondendo. Numa das questões, Kardec pergunta: e aquela pessoa que tem recurso financeiro suficiente e não precisa do trabalho para se manter? Ele está livre e isento do trabalho, de trabalhar? E os Espíritos respondem: sim, do trabalho material eles podem sim estar livres, mas eles têm a necessidade de desenvolver, de trabalhar para desenvolver o intelecto e também auxiliar no desenvolvimento do intelecto de outras criaturas. E aqueles que têm mais recursos financeiros são mais responsáveis em atender às necessidades do outro. Então, assim, aqueles aqui que estão aqui de segunda-feira à tarde, né, já talvez não tenham tanta essa necessidade. Está todo mundo aqui, acho que já ganhou na Mega Sena, está todo mundo aqui sossegadinho, pode ficar sem trabalhar? Pode, né, materialmente falando, mas nós temos a obrigação de continuar a nos desenvolver, porque o nosso intelecto ainda tem muito a crescer, né? Não sei se já mudou a proporção, mas até um tempo atrás diziam que nós usávamos de 5 a 10% do nosso cérebro. Então vamos trabalhar para chegar a um número um pouquinho maior, né? Kardec também pergunta no Livro dos Espíritos sobre se é permitido o repouso. E os Espíritos dizem que o repouso também é uma lei, né, embutida na lei do trabalho. Então, e qual seria o limite do trabalho, do repouso, do trabalho? O trabalho deve ser exercido até o limite das nossas forças, né? A gente hoje está num dilema aí da escala 6x1, 5x2, né? Conquistas, né, de longa data aí de quem precisa trabalhar todos os dias para manter a família e muitas vezes não tem nem tempo de desfrutar da família ou de cuidar da família, o que é ainda mais grave. Então, o repouso é sim uma necessidade. E aquele que porventura impõe a um subordinado seu o trabalho além das forças que ele tem, ele vai ter que arcar com os custos de estar prejudicando alguém, né? E aquele que quer, por sua vez, o repouso, precisa tomar cuidado de não se deixar levar pela preguiça. Nós temos o livre-arbítrio, né? Então, se porventura passar aí a história da escala do 5x2, teremos um dia a mais de folga, né, do trabalho material, mas teremos um dia a mais para outras atividades em nossa vida. E tudo tem consequência, né? Tanto aquele empregador que impõe uma carga pesada demais,
quanto aquele subalterno que se deixa levar pelo ócio, né, pela ociosidade. Tudo tem consequência. Então, aqueles que infringem a lei divina, cedo ou tarde, vão ter que acertar as contas com essa lei. E vale lembrar, deixa eu pegar uma luz aqui. Vale lembrar que o trabalho, né, como nós já vimos, conduz ao progresso, né? A gente viu lá os homens das cavernas, que não tinham nada, tinham que se virar caçando, fugindo de animais, se protegendo do frio. E com o desenvolvimento da inteligência, eles foram trazendo até os dias de hoje uma série de progressos, né? E nós progredimos materialmente, intelectualmente e moralmente também, né? Se a gente for fazer um recuo no tempo, não precisa ser lá no tempo das cavernas, nos últimos 100, 150 anos, aquelas pessoas que talvez tenham aqui entre os seus ancestrais, pessoas que vieram da Europa no começo do século XX, né, final do século XIX, em busca de condições de trabalho, as pessoas demoravam 2, 3 meses viajando de navio para chegar até aqui. Uma carta para endereçar a família, dando notícias, outros 2 a 3 meses, né? Hoje, chega-se daqui a Portugal no mesmo dia, né? Se a gente quer mandar notícias ou ter notícias de alguém, a gente tem de imediato, é instantâneo. Clicou na tela do celular, você está falando com alguém no Japão, na Austrália, nos Estados Unidos, coisa instantânea mesmo. Eu vi uma notícia outro dia que me deixou assim, super feliz, uma cirurgia feita a quase 13 mil quilômetros de distância. O doente estava aqui em Curitiba, aqui no Brasil, né, no Paraná, e os médicos estavam operando ele do Kuwait, né, uma distância absurda. Olha onde a tecnologia já nos levou, né? Então, a gente vê que o trabalho, o desejo de mais, nos conduz a progredir, né? Então nós vamos progredindo individualmente, vamos progredindo como grupo, como nação, e vamos progredindo também como planeta, né? Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que existem 5 categorias de mundos, né? Onde nós, como humanidade, encarnamos dependendo do nosso nível evolutivo. Existem lá os mundos primitivos, né? Onde encarnam onde as primeiras encarnações da espécie humana acontecem. Existem os mundos de expiação e provas, que nós conhecemos bem porque vivemos num deles, né? Onde o mal é muito superior ao bem. Existem os planetas regeneradores, que é um degrau acima de onde estamos, né, para o qual estamos caminhando, onde o mal ainda existe, mas já não há expiações, né, aquelas dores mais contundentes já não existem. Existem as provas, precisamos provar nesta nova etapa aí de regeneração que estamos realmente imbuídos da vontade de nos melhorarmos. Depois existem os mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal, mas o mal ainda vai existir. E por fim, os mundos ditosos ou celestes, que são a morada dos espíritos puros, não é? Mas eles não são estanques, né? Existem aqueles, vamos pensar no nosso caso aí de regeneração, existem os planetas de regeneração que estão mais perto dos primitivos, e os de regeneração que estão mais perto, os mundos de expiação que estão mais perto dos primitivos, e os mundos de expiação que estão mais próximos
dos planetas de regeneração, que segundo dizem aí os estudiosos da doutrina espírita, é o nosso caso, né? O caso do planetinha que a gente tem como morada, né? Mas tem horas, né, que eu já ouvi algumas pessoas dizerem que parece que a gente está retrocedendo como humanidade, né? Que parece que o mal não cessa, parece que nós não evoluímos, parece que o mal, a gente vê cada vez mais notícias de coisas ruins acontecendo, né? As guerras estão aí, países passando fome, casos de preconceitos extremamente aviltantes que acontecem, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Será que nós estamos, nessa questão moral, retrocedendo? E os espíritos dizem que não. A gente pode até estacionar em algum degrau, mas voltar para trás não. Mas por que então parece que o mal está tão agigantado? E os espíritos dizem que tem horas que é preciso que o mal se avulte para que nós tenhamos coragem de lutar contra ele. Vamos pensar em nós. Quando a gente está só com uma dorzinha de cabeça, eu não sei como são vocês, mas eu sou muito resistente a tomar remédio, né? Então a gente vai segurando ali a dorzinha de cabeça, a gente vai segurando a dorzinha de cabeça, a gente vai segurando a dorzinha de cabeça, aí deu uma dor na coluna, não, eu consigo, eu viro de outro jeitinho, eu aguento mais um pouco, não vou no médico. E se a gente não faz nada para melhorar, o que acontece? A dor vem. E aí não tem jeito, aí a gente tem que se mexer, porque senão a gente percebe que não vai dar conta, né? E isso acontece com os grupos, com as nações, inclusive com o planeta, né? Às vezes o mal precisa ficar tão escancarado para que nós tenhamos a coragem de fazer alguma coisa para mudar. Desde que começou o processo da industrialização, das primeiras revoluções industriais, nós, como humanidade, estamos cada vez mais poluindo o meio ambiente. Precisou chegar num ponto tão cruel de nós vermos geleiras derretendo, para que começou primeiro algumas vozes tímidas, assim, nossa, está tendo problema ali, está tendo uma queimada lá, está acontecendo isso aqui. Mas enquanto era um ou outro só nos alertando para que o problema estava começando, e a gente ficou na inércia, o que aconteceu? A coisa foi piorando, e piorando, e piorando, tanto é que hoje, quem vive nas grandes cidades, como nós, que acredito que todos aqui vivem aqui em São Paulo, né, se pegar o nosso pulmão, ele vai ser como o pulmão de um fumante inveterado, né? Porque nós respiramos um ar extremamente poluído. E nós, ao longo desse tempo todo, não fizemos quase nada. Então, às vezes, o mal... Eu estou falando aqui da poluição, né? Mas aí nós podemos pensar na questão de guerras e tudo mais. Às vezes precisa ficar tão grande, tão grave, tão intenso, para que nós, como humanidade, nós manifestemos e façamos a nossa parte. E voltando aí para a questão do meio ambiente, eu não vou conseguir resolver o problema da poluição que os carros fazem, que as fábricas poluem, mas eu posso começar a reciclar o meu lixo, né? São atitudes que vão mudar o mundo? Não, mas podem mudar o meu entorno. E mudando o meu entorno, né, as pessoas vendo o nosso exemplo, nós podemos mudar a nossa comunidade. Então nós temos sim papéis a desempenhar, né? Nós falamos muito das guerras, né? Mas será que nós somos criaturas de paz? Quando discordamos de alguém, como é a nossa atitude? Como é a nossa ação? Como é a nossa voz, o nosso tom de voz? Somos nós seres pacíficos? A paz precisa começar primeiro em nós para que ela se expanda, para que ela cresça.
talvez não vou mudar nada na guerra lá entre a Rússia e esqueci o nome, a Ucrânia, talvez não mude nada, mas o meu pensamento de paz, a minha vibração de paz, ela pode contagiar aqueles que estão ao meu redor. E se nós, como humanidade, começarmos a vibrar paz, muito provavelmente esses focos de guerra vão diminuir. Existe um exemplo de um dos livros do André Luiz, não sei se foi em Nosso Lar ou no seguinte, que eles estavam no meio da guerra na Europa e os emissários de luz vão visitar essa zona de guerras e eles veem um facho de luz saindo de algum ponto. E aí eles ficam curiosos, porque era tudo sombra, era tudo treva, espiritualmente falando. E eles veem um facho luminoso. E eles vão até lá. Eram pessoas que estavam, se eu não me engano, escondidas numa igreja, orando. Então a nossa postura íntima pode sim mudar alguma coisa, né? E a espiritualidade aproveitou aquele ponto de luz para fazer os socorros que eles precisavam. Então, assim, a nossa postura íntima pode mudar. Nós podemos auxiliar a humanidade a progredir quando nós progredimos. A gente tem uma questão, né, que Kardec faz nessa sequência aqui do Livro dos Espíritos, é que se a civilização um dia vai realmente se depurar, se a gente vai ficar top de linha como civilização. E os Espíritos dizem que sim, nós vamos chegar nisso. Porém, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. Emmanuel, voltando a Emmanuel, ele dizia para Chico que nós temos duas asas, a asa da moralidade e a asa do intelecto. Se nós só desenvolvermos uma, nós não vamos alçar o voo do progresso que cada um de nós há de fazer. Haveremos todos nós de nos tornarmos espíritos puros. Então, para que nós realmente evoluamos e nos tornemos espíritos puros, porque este é o nosso destino, nós precisamos desenvolver a intelectualidade e a moralidade. E aí sim, com os dois desenvolvidos plenamente, chegaremos a esse estado de espíritos puros. E tem uma questão que Kardec faz aqui, que eu gostaria de ler a resposta dos espíritos. Ele pergunta: qual é o ápice da civilização? E os espíritos respondem: vós reconhecereis uma civilização depurada quando ela tiver o seu desenvolvimento moral. Acreditais estar bem avançados porque haveis feito grandes descobertas e invenções maravilhosas. Isso em 1857, né? Hoje as invenções estão muito mais maravilhosas do que naquela época. E hoje estáis melhor alojados, melhor vestidos que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados, senão quando tiverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram, e puderdes viver entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá, sois apenas povos esclarecidos, não tendo percorrido senão a primeira fase da civilização. E Kardec encerra esse capítulo perguntando como o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade, né? Qual é a contribuição do Espiritismo? Os Espíritos dizem que o Espiritismo há de destruir o materialismo, porque vai mostrar que não vale a pena nos dedicarmos única e exclusivamente às coisas materiais. Precisamos delas? Precisamos, mas elas não podem ser o mais importante na nossa vida. Nós precisamos também nos desenvolver
espiritualmente. Os espíritos ainda dizem que, esclarecendo a existência da vida futura e das reencarnações, nós vamos perceber que não tem por que nos acharmos melhores que ninguém, né? Porque ora nascemos homens, ora mulheres, ora ricos, ora pobres, ora de uma raça, ora de uma raça, ora de outra, ora em cargos superiores, ora como subalternos. Então não tem por que nos acharmos melhor que ninguém. Precisamos nos conscientizar que somos todos irmãos e que precisamos realmente nos irmanarmos. Não existem superioridades, não somos melhores que ninguém, a menos aqueles de nós que já tenham caminhado um pouquinho, subido alguns degraus no campo da evolução moral. Apenas estes são melhores, por conta do progresso moral já realizado, e que devemos nos solidarizar sempre. Então cabe a nós, né, termos a consciência de que precisamos nos entreajudar, o forte sustentar o fraco, o rico compartilhar aquilo que tem com quem não tem, o poderoso usar de seu poder para garantir a igualdade entre todos. Quando trabalharmos de verdade uns pelos outros, poderemos aí sim nos considerar uma sociedade civilizada. Enquanto isso, cabe a cada um de nós fazer a sua parte. Vamos trabalhar e progredir, tanto materialmente quanto intelectualmente, mas principalmente vamos progredir na nossa moralidade, seguindo, perseguindo as lições do Cristo em nossas vidas. Que consigamos, né, arregaçar as mangas e trabalhar para o bem de todos, para o bem de nós mesmos, fazendo esse progresso moral que é imprescindível para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe.